É veneno e, na verdade, prejudica a saúde metabólica. E nós temos os dados para mostrar como e por quê. Por quê? A frutose impulsiona a gordura no fígado, que causa resistência à insulina e, por sua vez, doença metabólica crônica em todos os órgãos. Não é o que está na comida que importa, mas sim o que foi feito com ela. Então, vou pedir para você começar explicando melhor isso. Claro. Então, resumindo, eu estou tentando acabar com duas palavras, ok? Estou tentando varrê-las da face da terra. Uma é calorias e a outra é nutrição. Agora, nutrição soa um pouco pior que calorias. Nutrição importa. Até eu me formei em nutrição e ciência dos alimentos no MIT. Por que eu me livraria desse termo? Vou te dizer por quê. Ciência dos alimentos é o que acontece com a comida entre o solo e a boca. A definição de nutrição é o que acontece com a comida entre a boca e a célula. E saúde metabólica é o que acontece dentro da célula. E acontece que todas as doenças crônicas, com as quais estamos lidando atualmente, acontecem dentro da célula. Então, a saúde metabólica é onde a ação acontece. E é sobre saúde metabólica que deveríamos estar falando. Nutrição. Você pode fazer contas, pode somar colunas de calorias ou vitamina A ou aminoácidos ou qualquer outra coisa. No fim das contas, nada disso importa. O que importa é, número 1, o que é absorvido. Número 2, o que é metabolizado. Número 3, o que é distribuído. O que isso, no final das contas, faz em termos de crescimento celular. Ou queima ou sobrevivência. E é disso que se trata a saúde metabólica. É aqui que entra o problema dos alimentos ultraprocessados. Toda comida é boa. O que fazemos com ela é que não é. As pessoas se referem à comida como remédio. Isso é verdade. Se for comida. Mas sabe de uma coisa? Comida também pode ser veneno. A Newsweek publicou um artigo de capa: comida tóxica. De fato, é aí que o bicho pega. Como você diferencia entre comida que é remédio e comida que é veneno? E você não consegue aprender isso no rótulo de um alimento. Então, no fim das contas, o que importa é o que foi feito com a comida. E é disso que se trata o Metabolical. E é sobre isso que estou tentando educar o público. Bem, vamos entrar nos detalhes. Vamos falar sobre algumas dessas coisas que são feitas com a comida para transformá-la de algo que poderia ser saudável em veneno. Ok, vamos pegar algo fácil. Vamos pegar o suco. A fruta é de fato boa. Então, suco é fruta? Não, não é a mesma coisa de forma alguma. Esse é exatamente o problema. E esse era um dos fáceis. Então, por que a fruta faz bem e o suco faz mal? Qual é a grande diferença entre os dois? Fibra. Resposta: a fibra é a parte boa da fruta. O suco é, na verdade, a parte ruim da fruta. O suco é a forma da natureza de fazer você comer a fibra. Agora, por que a fibra é importante? Afinal, há décadas nós pegamos a fibra e a jogamos no lixo ou a batemos no liquidificador. De modo que a fibra acaba sendo picada em pedacinhos. Ela basicamente é destruída. Ela é macerada tão severamente que, basicamente, não está mais lá. Agora, para entender isso, você tem que entender a ciência da fibra e tem que entender a ciência da absorção. Então, vamos lá. Não existe uma fibra, existem duas. Uma é chamada de solúvel, a outra é chamada de insolúvel. Então, a fibra solúvel é pectina ou inulina. É o que dá consistência à geleia. Insolúvel é como a celulose, a parte fibrosa do aipo, ou quitinas, como a parte de fora de um caranguejo. Então, tudo isso é fibra, mas são, obviamente, bem diferentes. O alimento integral, a fruta inteira, tem ambas, solúvel e insolúvel. E você precisa de ambas.
Então, por que você precisa de ambas? Por que isso importa? Porque quando você consome a fruta, a fibra insolúvel, a celulose, vai agir como uma rede de pesca, vai agir como uma treliça e vai se instalar na parte interna do intestino, especialmente no duodeno, logo após o estômago. E então a fibra solúvel. Elas são globulares. Elas vão tampar os buracos da rede de pesca e juntas, com a geometria correta, elas formarão uma barreira secundária impenetrável, que inibirá a absorção de glicose, frutose, sacarose, amido simples, certas gorduras, para que não sejam absorvidos no início do intestino. Portanto, eles não vão pela veia porta diretamente para o fígado, sobrecarregando o fígado e fazendo com que ele se torne resistente à insulina e gere gordura no fígado, que está no cerne de praticamente todas as doenças crônicas que conhecemos hoje. O objetivo é proteger o fígado. Bem, a fibra protege o fígado porque ela cria esse gel. Outro exemplo. Imagine um escorredor de macarrão, uma tigela furada. Jogue a água. A água passa direto. Ok, agora pegue uma porção de vaselina. Jogue no centro do escorredor. Agora jogue a água. Ela ainda passa direto. Bate na vaselina. Agora pegue seu dedo e esfregue por toda a parte interna do escorredor. Jogue a água. A água não passa direto. Agora você tem uma barreira. Então imagine as fibras insolúveis, o escorredor, as fibras solúveis, a vaselina, e a geometria dos dois juntos foi o que seu dedo fez. E você transformou o que era uma peneira em uma barreira. É isso que acontece no seu intestino quando você come comida. De verdade. Mas quando você coloca na máquina de smoothie, o que você fez foi as lâminas do Vitamix ou do Breville ou do Magic Bullet ou o que quer que você esteja usando terão triturado aquela fibra insolúvel em pedacinhos. E assim ela não será funcional. As moléculas ainda estarão lá. Mas a função dinâmica dessas moléculas foi basicamente destruída. Portanto, mais uma vez, o que importa é como processamos os alimentos. Este é um exemplo bem fácil de entender, mas há muitos outros exemplos práticos. Por exemplo, o ato de fritar batatas em óleo. Ok, o óleo está bom, as batatas estão boas, mas depois de fritas, elas não estão boas. Ok, agora elas estão cheias de acrilamida. E a acrilamida é um conhecido causador da formação de câncer, certo? Um exemplo. Que tal grelhar na churrasqueira? Esses hidrocarbonetos arílicos são conhecidos por causar câncer também e estimular enzimas no fígado que acabam levando à resistência à insulina. Então não é necessariamente só a indústria alimentícia que está estragando a comida, né? Você também pode estragar a comida em casa se não souber o que está fazendo. A conclusão é que há perigo no processamento, e seja a indústria alimentícia que o faz ou você precisa estar ciente disso, para poder viver de forma saudável. E uma grande parte disso você diferenciou aí ao processamento em casa e o processamento antes de você ir comprar a comida entre aspas, mas uma grande parte disso, especialmente quando se trata de comida processada que compramos no supermercado, é o açúcar. De fato. Então vamos entrar na parte do açúcar e por que isso é tão importante. Então praticamente todo alimento que tem açúcar inerente tem uma quantidade igual de fibra necessária. Se você fizesse um gráfico de dispersão entre o teor de açúcar e o teor de fibra de qualquer fruta, estaria em uma linha diagonal. Então, quanto mais açúcar, mais fibra. Um exemplo perfeito disso seria a cana-de-açúcar. É um baita talo. Você nem consegue comer o raio da coisa. Você talvez consiga mastigá-la e chupar um pouco da sacarose dela, mas quanto você acha que vai conseguir tirar daí? Mas, ao esmagá-la, cristalizá-la e colocá-la numa centrífuga, obtendo açúcar branco em pó,
Agora, é algo bem diferente. E esse é um padrão que se repete em outras coisas, em outros lugares da natureza. Exemplo, folhas de coca. Folhas de coca são medicinais, mas cocaína é uma droga. Papoulas de ópio são medicinais, mas morfina é uma droga. Bem, o açúcar é mais ou menos a mesma coisa. Então, a conclusão é que o processo de purificação, ou seja, o processamento, muda as qualidades e as propriedades de vários químicos dentro dos alimentos e os transforma em outra coisa. Agora, às vezes podemos usar isso para o bem. Por exemplo, álcool 70% para esterilizar instrumentos, ou álcool 46% para encharcar completamente o seu fígado depois de uma pesada bebedeira de bourbon. Decida. Você tem que saber o que está fazendo, e há ciência nessa história. E o conceito de nutrição, que é somar o que está na comida, está perdendo totalmente o ponto. É por isso que eu quero que a nutrição seja jogada no lixo. Vamos falar de saúde metabólica, porque é isso que importa. A única razão para sequer estudar nutrição é para entender como tornar as pessoas mais saudáveis. Vamos aprofundar nas nuances do açúcar, especificamente se falamos de sacarose ou açúcar de mesa. E quando é adicionado à comida processada, como nosso corpo lida com isso? Então, para entender o açúcar, primeiro temos que entender o que queremos dizer com açúcar. Ok, qual é a definição de açúcar? Porque pessoas diferentes têm definições diferentes. Então, vamos definir. Quando falo de açúcar, refiro-me ao açúcar dietético, o doce. Pode ser sacarose, açúcar de mesa, de cana, de beterraba, os cristais que você põe no café. Ou xarope de milho com frutose. Ou xarope de bordo, mel ou agave. Os 5 são quase idênticos, vêm em formatos, mas são idênticos bioquimicamente. Uma molécula de glicose, uma de frutose. Glicose e frutose não são iguais. A indústria quer que você acredite que são iguais. Dizem que caloria é caloria, açúcar é açúcar. Não são iguais, nem remotamente parecidas. Agora, a glicose é um anel de 6 membros. E a frutose é um anel de 5 membros. Elas são metabolizadas de forma completamente diferente. No fígado e em outras células também. Glicose é energia da vida. Toda célula do planeta queima glicose para obter energia. A glicose é tão importante que, se você não a consome, seu corpo a produz. Os inuites, eles não tinham onde cultivar carboidratos. Eles tinham gelo, eles tinham gordura de baleia, eles ainda tinham um nível de glicose sérica. E a razão era porque o fígado pegava as gorduras, abundantes na gordura de baleia, e as proteínas, também abundantes na gordura de baleia, e conseguia metabolizar os aminoácidos das proteínas em glicose, ou as gorduras. Da gordura de baleia em glicerol, que podia ser reformado no fígado. Em glicose, processo chamado gliconeogênese. Mesmo sem consumir glicose, seu corpo a produz, porque ela é absolutamente essencial para a vida, é de uma importância vital para o funcionamento do organismo. Se sua glicose chegar a 0, você morre. A única vez sem glicose detectável no soro sanguíneo é, de fato, na morte. Certo? A frutose, por outro lado, esse anel de 5 membros, é uma história completamente diferente. Porque não existe nenhuma reação bioquímica em nenhum vertebrado, em nenhuma célula animal no planeta que precise de frutose para funcionar. Ela é completamente vestigial para toda a vida animal. É um resquício dos nossos ancestrais vegetais, porque as plantas gostam de armazenar energia como frutose, e a planta consegue usar a frutose com muito mais facilidade. É por isso que é o açúcar das frutas, porque você o encontra em frutas, em plantas.
Você não encontra frutose em nenhum ser humano. Então, a questão é, se não há nenhuma reação bioquímica que precise dela para funcionar, ela é um alimento? A resposta é, bem, na verdade não, não é um alimento. É energia. É energia. Mas não é um alimento. Qual seria a definição de alimento? A resposta é um substrato, que contribui para o crescimento ou para a queima de um organismo. É uma boa definição, tirada diretamente do dicionário. Não tenho nenhum problema com essa definição. Substrato que contribui para o crescimento ou para a queima de um organismo. A frutose, na verdade, inibe o crescimento. Minha colega, doutora Efrat Monsonego Ornan, da Universidade Hebraica de Jerusalém, publicou 3 artigos sobre pesquisa óssea, demonstrando como ultraprocessados e o açúcar inibem a formação óssea, o acréscimo ósseo. É uma das razões pelas quais as fraturas aumentam nos Estados Unidos. E ela, na verdade, sequestra o crescimento normal, porque aumenta o risco de câncer. De qualquer forma, não está contribuindo para o crescimento e para a queima. Agora, as pessoas sempre dizem, bem, o açúcar tem 4 calorias por grama, portanto, ele contribui para a queima, certo? Lixo. Lixo total e completo. Ele contribui com calor, se queimado em calorímetro de bomba. É verdade, mas não somos calorímetros de bomba. A forma como produzimos e aproveitamos energia é através de uma substância química em nossas células chamada ATP, trifosfato de adenosina. É assim que capturamos energia dos alimentos e alimentamos os processos dentro das células. Então, qualquer coisa que aumente o ATP seria um alimento. Acontece que a frutose, na verdade, diminui o ATP. Ela inibe 3 enzimas distintas envolvidas na geração de ATP mitocondrial. Inibe a AMP quinase, que é o medidor de combustível da célula hepática. Inibe a AKDL, que é o primeiro passo no caminho para levar os ácidos graxos através da beta-oxidação para produzir ATP. Por último, inibe a carnitina palmitoiltransferase 1, CPT1, enzima que regenera a carnitina essencial. É o mecanismo de transporte que leva ácidos graxos para a mitocôndria para serem queimados. Isso significa que a frutose, ou seja, o açúcar da dieta, na verdade, inibe a queima. Então, se algo inibe o crescimento e inibe a queima, é um alimento, sim ou não? Eu preciso que me diga a resposta. Não. Então, se não é um alimento, o que é? Uma substância parecida com alimento? Bem, é definitivamente próprio para consumo. É definitivamente bastante viciante. Mas é um alimento? Não. É veneno. É veneno. Na verdade, prejudica a saúde metabólica. Temos dados que mostram como e por quê. Pois a frutose gera gordura no fígado e esta causa resistência à insulina. E a resistência à insulina causa doença metabólica crônica em todos os órgãos. Alzheimer é resistência à insulina cerebral. Doença cardíaca é resistência à insulina do coração e artérias. O diabetes é a resistência à insulina do fígado. A síndrome do ovário policístico é a resistência à insulina do ovário, etc, etc. Então, basicamente qualquer coisa que gere resistência à insulina vai te deixar doente. Essa gordura no fígado gera a resistência à insulina. Esse é o problema número 1. Problema número 2 com a frutose é que ela causa a reação de envelhecimento, conhecida como reação de Maillard ou a reação de escurecimento, também conhecida como glicação não enzimática. Então, para explicar esse processo, é por isso que passamos molho barbecue nas costelas antes de colocá-las na grelha, certo? É a causa da catarata, é a causa das rugas e também
da perda de memória. É a causa do envelhecimento. E o que acontece é que a glicose é a responsável por isso. Quando ela faz isso com uma molécula de hemoglobina, você obtém um composto chamado hemoglobina A1C. É o que diabéticos medem para saber como suas glicemias flutuaram. E quanto maior esse número, mais rápido você morre, pois mais envelhecimento terá sofrido. Isso é verdade. Acontece que a frutose faz essa reação 7 vezes mais rápido que a glicose. Então, ela causa essa reação de envelhecimento ainda mais rápido. Em última análise, isso leva à morte. Muito mais cedo. Esse é o segundo problema. O terceiro é que ela é viciante. Na verdade, ela estimula o centro de recompensa como cocaína, heroína, nicotina, álcool, jogos de azar, pornografia, mídias sociais e jogos online. Só existe um sistema de recompensa. Existe apenas um conjunto de neurônios que produz dopamina. Mas há um monte de coisas diferentes que os estimulam. Mas no final das contas, tudo que estimula a dopamina ao extremo leva ao vício. É por isso que temos viciado ou ólatra para tudo. Compras, chocolate, álcool, sexo, etc. E o viciado em açúcar. Porque o açúcar em excesso também é viciante porque estimula esse centro de recompensa. Ok, deixe-me interrompê-lo aqui e aprofundar um pouco. Então, na verdade, resumir um pouco, para mim e para os outros. Existem 3 razões diferentes pelas quais a frutose não é boa, ruim para a nossa saúde metabólica, nos envelhece mais rápido e é viciante. Então, quando falamos sobre isso, estamos falando só para de novo fazer um resumo. Aqui e em um nível mais alto, estamos falando da sacarose se quebrando em glicose e frutose, estamos falando da parte da frutose, nessas reações negativas. Isso mesmo. Então, a glicose. A glicose. Não. É ótima para você. Mas é fichinha comparada ao que a frutose faz. Então, a glicose pode causar a reação de Maillard. Você pode sobrecarregar seu fígado com glicose e ainda assim produzir gordura no fígado. Mas você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar muito. É possível fazer isso, mas não é uma tarefa fácil. Mas a glicose não é viciante. A glicose, na verdade, é basicamente melaço. Não se vê pessoas virando garrafas de melaço, certo? Você não vê ninguém virando garrafas de xarope de milho, não é? Então, a glicose por si só não é tão doce assim. É doce? Sim. Sim. Pode ser bom num biscoito de melaço, mas, por si só, não estimula o sistema de recompensa. Ela não estimula o núcleo accumbens do cérebro. Não te proporciona aquela sensação de euforia. É a frutose que te dá aquela onda. E de novo, vou te interromper aqui porque acho que precisamos explicar uma coisa antes de prosseguirmos também, que é o fato de estarmos falando de um adoçante de forma isolada aqui, porque a fruta tem frutose. Mas aí voltamos ao que abriu a conversa, que é a parte da fibra. Exato. Isso se encaixa aqui e muda toda a dinâmica. Quando você consome fruta, é verdade, está consumindo frutose. Não discuto. A frutose passou pelos lábios. A frutose tocou sua língua. Sim, você gerou um sinal de doce. Sim, seu cérebro interpretou isso como um sinal de doce. A questão é, você a absorveu? Você absorveu essa frutose? Acontece que, por causa da fibra na fruta, você não a absorveu. Ela ficou no seu intestino por causa daquele gel de que falamos, e então desceu mais pelo intestino e o microbioma intestinal, as bactérias, a consumiram para seus próprios fins, porque elas também adoram frutose. Então, embora tenha passado pelos seus lábios, embora tenha sido registrada como uma caloria, embora tenha sido registrada como uma molécula de frutose consumida, no final, não foi registrada como molécula de frutose. E se você não a absorveu, adivinha só? Ela não foi metabolizada. E se não foi metabolizada, adivinha só?
não a aproveitou. Mesmo que você a tenha comido, não a comeu, não a obteve. E então, esse conceito de nutrição, de que você pode somar essas coisas, é, basicamente, um lixo. É um subterfúgio. É a forma como a indústria alimentícia basicamente se safa, colocando o que quiser na comida, ou não, e fazendo você pensar que está tudo bem, mas não está. Nós falamos sobre muitos adoçantes diferentes quando entramos na frutose. E parece que, pelo menos no mundo da saúde e bem-estar, alguns são aceitos e outros são mal vistos. E coisas como mel ou xarope de bordo são vistas como, Sim. ok, isso está numa sobremesa saudável. Isso pode, tá tranquilo. Fale sobre esse espectro e se existe alguma diferença. Quando eles entram no corpo e Certo. começam a agir na fisiologia, Então, o mel é um assunto bem complicado. Existe uma legião de pessoas que insistem em afirmar que o mel é benéfico. Primeiro, não há estudos duplos cegos controlados por placebo que mostrem que o mel seja diferente da sacarose. A razão do mel ser doce é a sacarose. Mas as pessoas dizem, tem vitaminas, flavonoides e micronutrientes, etc. Prove. Prove que faz algo. Não há dados que provem algo. O mesmo para o xarope de bordo. Dizem, é natural, vem da natureza. Sim, é verdade. Mas quer saber? A cana-de-açúcar também vem da natureza. O problema é o que fazem com ela depois. Isso por si só não é o que salva. Por si só. E, no fim das contas, o bom do mel e do xarope de bordo é que são mais caros, então as pessoas tendem a usar menos. Eles também têm seu próprio perfil de sabor, e por isso as pessoas tendem a usar menos. E qualquer coisa que faça você usar menos de um adoçante, no que me diz respeito, é uma coisa boa. Agora, as pessoas dizem que eu sou contra o açúcar. Estou aqui para te dizer, Jesse, agora mesmo e para toda a sua audiência, eu sou a favor da sobremesa. Eu sou a favor da sobremesa. Da sobremesa. Não sou a favor de sobremesa em todas as refeições. E é isso que temos hoje. Um bom exemplo disso é o cereal matinal. O cereal matinal é sobremesa. Se qualquer forma de açúcar for um dos 3 primeiros ingredientes no rótulo nutricional, isso é sobremesa. E para vários dos cereais matinais que existem por aí, o açúcar é o primeiro. Ingrediente no rótulo de informações nutricionais. O Honey Smacks da Kellogg's tem 56% de açúcar. Isso é sobremesa, não cereal. Deu para entender. No fim das contas, muitas coisas são sobremesa, que você não pensaria necessariamente. Iogurte é sobremesa. A salada de frango chinesa é, na verdade, sobremesa. Pense da seguinte forma. No final das contas, temos um limite para a quantidade de frutose que nosso corpo consegue metabolizar. Da mesma forma, temos um limite para o álcool que conseguimos metabolizar. E também existe um limite para os aminoácidos de cadeia ramificada que somos capazes de metabolizar. Temos um limite de quantos medicamentos podemos metabolizar. Nosso fígado é o principal órgão de desintoxicação, mas não existe veneno algum em todo o planeta que não possa sobrecarregar a capacidade do seu fígado. A dose faz o veneno. Acontece que para o açúcar temos uma capacidade inerente maior de metabolizar do que, digamos, para o cianeto, ou para o gás VX, ou para o arsênico, ou para o cádmio, ou para o caobenzeno, ou para o tetracloreto de carbono, ou qualquer uma das outras toxinas que existem em nosso ambiente, hoje. Então, temos um perfil metabólico, um pouco melhor, para a frutose do que para os outros. Mas, no fim das contas, há um limite. Esse limite é de cerca de 6 colheres de chá por dia para homens.
Desculpe, 9 colheres de chá para homens, 6 para mulheres. E 3 a 4 colheres de chá para crianças. E 0 para crianças pequenas e bebês, a Associação Americana do Coração. Afirma: estamos 4 vezes acima da nossa dose. Então, a questão que se coloca é: o que tudo isso faz com o seu corpo? E o que essa overdose provoca no seu cérebro? E são apenas calorias ou é algo específico? E estou te dizendo que é mais do que apenas calorias, por causa desses 3 processos. O gordura no fígado, a reação de Maillard ou escurecimento ou de glicação e, finalmente, o fenômeno do vício. Então, só para esclarecer, você deu alguns números diferentes para diferentes partes da população, que seria uma carga aceitável de açúcar por dia. Então, quando falamos sobre isso, isso é, além de comer frutas, seria como, digamos, um pouco de mel em uma granola natural, ou um iogurte natural que alguém está comendo. Certo, então, obviamente, há frutose endógena nas frutas, há frutose endógena em vários outros componentes da nossa dieta. Mas, na maior parte, eles vêm com fibra inerente e, portanto, você não vai absorver tudo isso. Quando falamos sobre açúcar na dieta, praticamente, a esmagadora maioria do açúcar em nossa dieta é açúcar adicionado pela indústria alimentícia, especificamente para os propósitos dela. Não para os seus, porque eles sabem que quando adicionam você compra mais. Esse é o trabalho deles. E eles aprenderam ao longo do tempo que, quase, não há limite para o quão alto eles podem ir. Assim, quase toda a nossa comida é sobrecarregada de açúcar. De propósito, pois vicia. A indústria alimentícia aprendeu que, se pudessem adicionar cocaína à comida, fariam, mas não podem. Então, acharam um vício legal. As coisas estão melhorando? Essa é a próxima pergunta. Existem pessoas, como você, que estão expondo o que está acontecendo e, então, mudanças sendo feitas em uma direção positiva, onde há limites, na quantidade de açúcar adicionada a produtos alimentícios? Então, não há limites no momento, pelo menos não do ponto de vista do USDA, ou do FDA, ou do Congresso. Não há limites. O que está acontecendo é que o público está sendo educado. E porque o público está sendo educado, as pessoas estão começando a exigir produtos com menos açúcar e a reconhecer o problema e a toxicidade do açúcar. Basicamente, é isso que estamos fazendo agora. Estamos educando o público. Exigem coisas diferentes. Isso é bom. Algumas empresas, mas não todas elas, estão reconhecendo essa realidade e, de fato, agindo. Por exemplo, a Danone e a Unilever, ao longo dos últimos 2 anos, se comprometeram a, efetivamente, reduzir o teor de açúcar adicionado em todo o seu portfólio, em 14%. Agora, a pergunta que fica é: isso é o suficiente? A resposta para isso é que é melhor do que nada. Mas 14% quando estamos 4 vezes acima da dose. 14 é uma gota no oceano. Então, se é apenas isso que eles farão voluntariamente, você realmente acha que isso vai fazer tanta diferença? Não basta. E então aqui que estamos agora. Hoje, estou trabalhando com uma empresa internacional de bens de consumo embalados do Oriente Médio, atualmente, para redesenhar completamente todo o seu portfólio, um total de 176 itens, com o claro objetivo de reduzir a quantidade de açúcar presente em seus produtos, em impressionantes 78%. Isso o colocaria bem abaixo do limite recomendado. A questão é: seria metabolicamente mais saudável? E faremos um ensaio clínico para descobrir. Achamos que sim. E quanto a vir de cima para baixo, ir ao USDA e ter certos limites? Impostos às empresas.
para que não seja tão isolado e compartimentado, onde diferentes empresas precisam assumir a responsabilidade ou tem que vir do consumidor votando com seu dinheiro? Algo disso está acontecendo? No momento, não vemos muito disso. Ainda é muito cedo para que isso se manifeste. Não vemos. Muita coisa acontecendo em termos de pessoas votando com seu dinheiro ainda. Mas a educação está aí. E posso provar que isso é verdade. A indústria alimentícia tem um braço de relações públicas, chamado IFIC, Conselho Internacional de Informação sobre Alimentos. Em 2011, fizeram uma pergunta em seu relatório anual ao público. Qual nutriente ou alimento causa mais ganho de peso? Naquela época, carboidrato refinado e açúcar eram só 11% dos entrevistados. A maioria dos entrevistados afirmou que caloria é caloria ou simplesmente não sabia. Fizeram a mesma pergunta em 2018, 7 anos depois. E agora, 1/3 dos entrevistados disse carboidrato refinado e açúcar. O número de pessoas que disse que caloria é caloria ou não sabia diminuiu na mesma proporção. Significa que educamos o público. Agora, o público exigirá algo melhor? Algumas pessoas no público estão exigindo algo melhor. Mas isso tem que ser algo generalizado. E ainda não chegamos lá. Está chegando, mas é um processo lento. É basicamente como virar um porta-aviões. E como alguém sabe se está enfrentando um problema quando se trata de consumir açúcar? Falamos sobre o fato de que o fígado fica gorduroso, o que leva a essas doenças metabólicas. Há como saber, antes de chegar a esse ponto, que algo está errado? Falamos de ganho de peso. Vamos ver. Quão boa é essa ferramenta para determinar nosso avanço com o açúcar? Então você pergunta qual a métrica para determinar o consumo de açúcar e, por fim, a saúde metabólica. A resposta para isso é complicada. Muitos se focam no peso. E eu acho que isso é uma má ideia. Acho que é uma péssima ideia. Agora, por que eu acho que é uma má ideia? A primeira razão é porque 20% das pessoas obesas são metabolicamente saudáveis. Por outro lado, 40% das pessoas com peso normal estão doentes metabolicamente. Na verdade, 88% da América tem algum déficit metabólico, de acordo com um artigo de 2019. E nem todos eles são obesos. A razão para isso é que existem, na verdade, 3 depósitos de gordura. Um é chamado de gordura subcutânea ou do bumbum, tipo, este maiô me faz parecer gorda? Nunca responda a essa pergunta. Acontece que essa gordura é metabolicamente saudável. É isso que seu corpo quer fazer com a energia, é colocá-la na gordura subcutânea para que não seja perigosa. O segundo depósito de gordura é a gordura visceral, ou gordura da barriga. Isso não é bom para você, mas a causa da gordura visceral não são as calorias. A causa da gordura visceral é o cortisol e o estresse. Cortisol e estresse farão você comer mais, mas a gordura visceral é responsiva a eles. O terceiro depósito de gordura é a hepática. Esse depósito de gordura hepática está ligado ao açúcar. Então, a quantidade de gordura no seu fígado é um marcador para o açúcar. Então, como você pode determinar o que é isso? Há várias maneiras. Uma é a circunferência da cintura, barata e fácil. Mas é sensível, não específico. Outras coisas podem fazer sua cintura aumentar também. Um outro fator é a insulina em jejum, que você pode obter em uma amostra de sangue em jejum, mas seu médico tem que coletar e saber como interpretar. E muitos deles não sabem. E a terceira é a ALT, uma alanina aminotransferase, que é um exame de sangue que normalmente é feito durante um painel metabólico padrão.
Mas é preciso interpretar bem, e a maioria dos médicos não o faz. A razão é porque o intervalo de referência mudou ao longo do tempo. E então, eles acham que um número é normal quando não é. O limite superior de ALT é 25. Mas no laudo do laboratório, o limite superior de ALT é 40. Por quê? Era 25 e agora 40. Todos têm gordura no fígado agora. 45% da América tem gordura no fígado, então a ALT dele subiu. Então, todas essas coisas são maneiras possíveis de descobrir. E aí, claro, existem maneiras mais caras, como, por exemplo, ressonância magnética ou elastografia hepática, etc. Essas são muito, muito caras e bem mais complicadas e só estão disponíveis em pesquisas. Mas exames de sangue funcionam. Falando sobre a gordura no fígado, você mencionou o açúcar, que em excesso leva ao desenvolvimento de um fígado gorduroso. Mas o que mais pode causar o fígado gorduroso? E o que pode complicar ainda mais essa condição? O álcool certamente se encaixa, mas o que mais? São muitas as coisas que podem levar ao acúmulo de gordura no fígado. Álcool. Mas crianças não bebem álcool. E hoje, 25% das crianças têm gordura no fígado. Gorduras trans. Podem causar gordura no fígado, mas agora sabemos que as gorduras trans nos fazem mal, e então o consumo está diminuindo. Então isso é bom. Outro que as pessoas não conhecem são os aminoácidos de cadeia ramificada. Aminoácidos de cadeia ramificada são leucina, isoleucina, valina, são 3. Aminoácidos essenciais. Você precisa consumi-los. Precisa ingeri-los. Seu corpo não os produz. Compõem 20% do músculo. Esses 3. Eles estão em alta concentração no músculo, e é por isso que os fisiculturistas colocam proteína em pó em seus shakes para aumentar o consumo de aminoácidos de cadeia ramificada para que possam construir mais músculos. E se você é um fisiculturista? Você precisa deles, porque não pode criar músculos sem eles. Mas e se você não for um fisiculturista? E se você for um mero mortal como eu e já meio que parou de crescer? E não está tentando aumentar seus músculos em si? E você consome aminoácidos de cadeia ramificada em excesso, presentes em carne, frango e peixe alimentados com milho, pela alta concentração no milho. O que seu corpo faz com o excesso de aminoácidos de cadeia ramificada? Eles vão para o fígado. O fígado os desamina, retira o grupo amino. Agora eles se tornam ácidos orgânicos de cadeia ramificada. E então eles entram no ciclo de Krebs, o ciclo do ácido tricarboxílico, o ciclo que basicamente queima energia para produzir ATP. Bem, novamente, assim como falamos antes, há um limite. Há um limite superior para a velocidade com que isso pode funcionar, a velocidade com que pode metabolizar. E se você o sobrecarregar, assim como a frutose faz, você vai transformar o excesso em gordura no fígado. E ela vai se depositar. E agora você também tem uma doença metabólica crônica. Então essa gordura no fígado tem múltiplas fontes. Mas de longe, a maior delas, e a que podemos consertar amanhã se quiséssemos, é o açúcar. Vamos aprofundar a história do fígado gorduroso. Sabemos que isso leva à resistência à insulina. E depois a doenças metabólicas. Mas vamos falar disso. Estamos no ponto em que sobrecarregamos o fígado com açúcar ou outras variáveis que mencionamos. Explique a fisiologia detalhada de como esse processo leva à resistência à insulina. A gordura no fígado faz com que seu receptor de insulina não transduza seu sinal muito bem. Quando você tem gordura no fígado, há uma proteína no fígado chamada IRS1. Substrato 1 do receptor de insulina. E normalmente, quando a insulina está funcionando, ela é fosforilada em tirosina. Mas também pode ser fosforilada em serina. E acontece que a enzima que fosforila a serina, essa IRS1, é impulsionada pela quantidade de gordura no fígado. Além disso, aprendemos recentemente
que o fígado não produz apenas gordura padrão, não produz apenas triglicerídeos, mas produz um tipo de gordura totalmente diferente, chamado ceramidas. O exemplo de ceramidas que você conhece, com o qual lida todos os dias, é a cera de ouvido. É isso que a cera de ouvido é, ceramidas. A cera de ouvido é meio pegajosa. Bem, acontece que o seu fígado produz ceramida. É pegajosa. E acontece que o consumo de frutose aumenta a produção de ceramida no fígado, o que novamente se correlaciona com a lipogênese de novo, a produção de gordura e também a sensibilidade à insulina. Publicamos isso recentemente, há cerca de um mês, na revista Nutrients. Então, resumindo, gordura no fígado não é bom. Não é isso que você quer. E o açúcar é o principal substrato lipogênico. É o que faz a gordura no fígado aumentar mais rápido e pior. Por isso, crianças, tem gordura no fígado. A tarefa número 1 é eliminar a gordura hepática. Quer saber por que o exercício funciona? Dá ao fígado a chance de queimar gordura. Por que o jejum intermitente funciona? Dá ao fígado a chance de queimar gordura. Então, todas as manobras que conhecemos, que estão associadas à melhora da saúde metabólica e ao aumento da longevidade, são todas direcionadas ao fígado. E então, se alguém decide que quer cuidar do fígado e talvez tenha feito exames e percebido que há um acúmulo de gordura lá, ou apenas assume subjetivamente e quer fazer o trabalho, e intensifica seus exercícios ou começa o jejum intermitente. Com que rapidez isso pode ser revertido? Nossos dados mostram que pode reverter isso em 9 dias. Fizemos um estudo aqui na UCSF, analisando 43 crianças com síndrome metabólica, todas latinas e afro-americanas. Então, todas de baixo nível socioeconômico, grandes consumidoras de açúcar, todas com obesidade, mas pelo menos uma comorbidade. E o que fizemos foi descobrir o que elas estavam comendo em casa inicialmente. Estudamos com a dieta caseira inicial. Então, nos 9 dias seguintes, fornecemos as refeições sem açúcar. Pegamos o percentual de calorias da dieta delas, que era açúcar adicionado 28%, em média, e reduzimos para 10%. Agora, se você fizer isso, vai tirar de 350 a 400 calorias da dieta por dia. Se fizesse isso por 10 dias, perderia peso. Não queríamos que perdessem peso. Porque, se perdessem, diriam, claro que melhoraram, perderam peso. Queríamos que mantivessem o mesmo peso ou até ganhassem. Tivemos que substituir as 350 a 400 calorias diárias retiradas do açúcar, adicionando algo isocalórico. Demos a elas amido bem refinado. Então demos a elas mais glicose. Tiramos a frutose e demos mais glicose. Fizemos uma troca de glicose por frutose. Então, em outras palavras, tiramos os doces e colocamos os bagels. Tiramos o iogurte adoçado, colocamos a batata chips assada, tiramos o frango teriyaki, colocamos os cachorros quentes de Peru. Não demos comida boa, mas porcaria. Demos comida processada, comida de criança. Mas era sem açúcar adicionado. E demos a elas uma balança. Todos os dias, ligávamos quanto pesou. Se perdessem peso, comam mais. Para manter o peso delas constante ao longo dos 10 dias. Então, as estudamos novamente 10 dias depois. E o que mostramos foi que, sem alteração nas calorias, sem alteração no peso e sem alteração na gordura subcutânea ou do bumbum, a gordura visceral diminuiu 7%, a hepática 22%. A conversão de açúcar em gordura caiu 46%. Triglicerídeos no sangue, 49%. O pâncreas delas passou a produzir insulina bem.
Em outras palavras, revertemos a síndrome metabólica delas, em 10 dias, sem alteração nas calorias, sem alteração no peso. Você pode afetar as coisas. Bem, rápido se realmente souber o que faz. E o engraçado é que dávamos comida porcaria. E se não tivéssemos dado a porcaria? Quão mais rápido e com que resultados superiores teria funcionado? Então, eu acho que a dieta é, de longe, o item mais manipulável, em termos de melhorar a saúde metabólica. E você não precisa esperar tanto tempo para o efeito. Começar. Você citou o que aconteceria com comida de melhor qualidade. Há também exercícios e jejum intermitente. Se adicionados, só podemos imaginar a rapidez com que as coisas seriam revertidas. Com certeza, então quanto mais coisas você usar, melhor você estará. E sim, nós usamos exercícios, usamos jejum intermitente, mas o ponto principal é: se você comesse comida de verdade desde o início, não precisaria se exercitar ou fazer jejum intermitente. Outra coisa a saber sobre exercícios, muito importante para seu público. As pessoas pensam, posso compensar correndo. Minha. Dieta ruim. Posso compensar com exercícios. Minha dieta ruim. Se fosse só calorias. Talvez fosse. Você poderia basicamente aumentar sua queima de energia para compensar o excesso de ingestão de energia. 3 horas de corrida equivalem a um único Big Mac. Não faz sentido, mas é o que o pessoal do exercício gosta de citar e falar sobre. Eu acho isso ridículo. A questão é que existem 8 patologias subcelulares acontecendo que estão impulsionando a doença metabólica. Nós falamos de uma aglicação, mas existem outras 7, e eu vou citá-las para você rapidinho. Estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, resistência à insulina, instabilidade da membrana, inflamação, metilação e autofagia. Agora, você nunca ouve falar de nenhuma delas, e o motivo pelo qual você nunca ouve falar de nenhuma delas é porque os médicos não sabem sobre elas. Segundo, não existe remédio para nenhuma delas. Não há um código CID-11 para que elas sejam sequer registradas. Então, por que seu médico falaria de algo que ele não entende? Não sabe como explicar. Não sabe para que serve e, de qualquer forma, não pode cobrar por isso? A questão é, essas 8 patologias subcelulares, e no meu livro Metabolical, eu as chamo de os 8 odiados. Essas são as causas de doenças crônicas e do envelhecimento. Das 8 causas, apenas 4 respondem ao exercício. Disfunção mitocondrial, resistência à insulina, inflamação e autofagia respondem ao exercício. Agora, isso é bom. Não estou dizendo que é ruim, isso é bom. Mas não são todas as 8. As outras 4 não respondem ao exercício. Não se compensa dieta ruim com exercícios. Ainda precisa ajustar a dieta. Já que compartilhou as 8 conosco, como garantir um bom equilíbrio com um estilo de vida saudável para cuidar de todas positivamente? Dieta é essencial. Exercício cuida de 4. Quais são alguns fatores de estilo de vida que as pessoas podem garantir que estão fazendo regularmente para manter tudo isso sob controle? Bem, o ponto mais crucial e fundamental para começar é comer corretamente. Mas comer corretamente é complicado. Porque você pensa que está, mas não está. Porque a informação que você precisa para saber se come corretamente não está na tabela nutricional. A tabela nutricional, ela só te diz o que tem ali dentro da comida. O que digo é que o realmente importante é o que foi feito com a comida. Às vezes é o que foi retirado da comida. Você não descobre isso na tabela nutricional. Às vezes é no que o alimento se transformou. Você não encontra isso na tabela nutricional. Todas essas coisas que, basicamente,
Você não consegue aprender a menos que saiba muito sobre ciência dos alimentos. O que? Eu sei, mas você não. E é por isso que escrevi o livro Metabolical, para te ensinar isso. A maneira mais fácil de fazer isso é comprar nos corredores externos do supermercado. Ok, fique longe de coisas que foram pulverizadas com este pesticida ou aquele inseticida. O glifosato é um exemplo de algo que causa dano hepático. Roundup. Acontece que estamos imersos em glifosato diariamente. A indústria diz que não é perigoso. Mas sabe de uma coisa? Agora, existem processos na casa dos bilhões contra a Monsanto, que acabou sendo comprada pela Bayer, pelo glifosato causar câncer. Bem, o fato é que ele também causa doença metabólica. E nós sabemos por quê, porque é um derivado de aminoácido, é um análogo de aminoácido, da glicina. É por isso que se chama glifosato. E então ele está alterando suas proteínas, e assim suas proteínas não se dobram e não são tão resilientes como costumavam ser, por causa do glifosato. Então, essas são todas coisas que você meio que precisa saber. Outra coisa, que é um grande problema, é a exposição a obesogênicos. São substâncias químicas em nosso ambiente que realmente promovem o ganho de peso e a doença metabólica crônica. Alguns estão na comida. Alguns deles estão em produtos de higiene, como parabenos em cosméticos, e alguns deles estão em plásticos, como o bisfenol A ou ftalatos, ou alguns são retardantes de chama, que estão no seu colchão e nas roupas do seu filho. E alguns são mais onipresentes, como a poluição do ar. A poluição do ar é um obesogênico. Então, como você evita todas essas coisas, quando elas estão por toda parte? E este é um grande problema. E pode explicar por que todo mundo está ganhando peso. Isso pode explicar a queda da temperatura corporal média nos últimos 1,5 séculos. A única explicação para isso é que nossas mitocôndrias não operam com máxima eficiência. So, this é um osso duro de roer. Não tenho todas as respostas, mas das coisas que você pode fazer. Para a sua saúde metabólica, ajustar a dieta é de longe o mais fácil e melhor. E quando se trata de complementar a dieta, você é um grande fã de incluir algum suplemento? Então, suplementos são complicados. E te digo por quê. A maioria não chega onde precisa, na mitocôndria. A maioria das pessoas não chega lá. Ou eles não são absorvidos ou simplesmente não acabam chegando onde precisam dentro da célula. Então, há muitas pessoas que dizem, existem suplementos para impulsionar a função mitocondrial, por exemplo, CoQ10. Se a CoQ10 chegasse à mitocôndria, seria bom, mas não chega. Não há estudos que mostrem que a suplementação de CoQ10 faça diferença. Ok, no entanto, eles são anunciados à exaustão por celebridades na TV. Não significa que funcionem. O mesmo vale para curcumina, cúrcuma, etc. São todas ótimas ideias se funcionassem, mas não necessariamente funcionam. Dito isso, há 3 suplementos que eu, pessoalmente, faço questão de tomar. O primeiro são os ácidos graxos ômega 3. Ácidos graxos ômega 3 são necessários para neurotransmissão adequada e redução do risco cardiovascular. Você precisa de uma proporção diferente de ômega 6 para ômega 3. Ômega 6 são pró-inflamatórios, ômega 3 são anti-inflamatórios e ômega 3 são necessários para membranas neuronais normais e sinalização neural normal. E você só obtém ômega 3 de peixes selvagens. E ninguém come peixe selvagem o suficiente. O segundo suplemento que tomo diariamente é a vitamina C. Não tomo níveis Linus Pauling de vitamina C. Tomo 1000 miligramas. Tomo vitamina C porque tenho rosácea. Foi demonstrado que ajuda a estabilizar o colágeno e os vasos sanguíneos na pele.
Assim, espero que mantenha minha rosácea sob controle. E claro, eu também tomo a minha dose diária de vitamina D. A vitamina D é boa para os ossos, até certo ponto, embora não tão boa quanto todo mundo diz que é. E também é um regulador imunológico. Acontece que a deficiência de vitamina D parece realmente se correlacionar com o aumento de doenças inflamatórias, incluindo a resposta à Covid-19. Ok, e a razão é porque a vitamina D suprime os receptores do tipo TOL, especificamente o receptor do tipo TOL4, que são necessários para montar uma resposta imune apropriada. Então, basicamente, mantém seu sistema imunológico sob controle. Esses são, de fato, os 3 que tomo. Os demais são bastante questionáveis. Não há evidências científicas suficientes para apoiar seu uso generalizado. Eles não vão te fazer mal. Mas a questão é, eles vão te ajudar? E a questão ainda está em aberto sobre isso. E a vitamina K2, mencionou a D, são frequentemente encontradas juntas. Qual K2? Seu intestino, as bactérias, produzem vitamina K, K1 e K2. Não vi ninguém precisar de vitamina K extra. A menos que seja recém-nascido, quando recebe uma injeção de vitamina K no berçário para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido. Mencionamos rapidamente o jejum intermitente. É algo que faz diariamente? Fale sobre suas refeições. Eu não conto a ninguém sobre minha comida. Como comida de verdade o máximo possível. É exatamente isso que eu diria. Ok, e eu sou bem criterioso com as sobremesas que escolho. Se eu for comer uma sobremesa, é melhor que seja uma muito boa. Torno as sobremesas especiais. Voltemos à história. Comida processada, açúcar. Em geral, este é um problema relativamente novo e complexo com o qual os humanos tiveram que lidar. Vamos voltar às raízes disso. Quão longe isso vai e como tudo isso se tornou um problema? O açúcar existe desde 1200 a.C. Os indianos, não os índios americanos, mas os indianos da Índia, conseguiram descobrir que podiam ferver a cana-de-açúcar até obter um líquido amarronzado e pegajoso que era muito doce, que eles podiam então transportar. Essa coisa era chamada kanda, K-K-A-N-D-A. Claro, é a derivação da nossa palavra doce. Era considerada uma iguaria, sim. Era, de fato, uma verdadeira raridade. Ah, sim, era uma realidade, especialmente na Idade Média. Só reis conseguiam açúcar. E, de fato, em muitas culturas e sociedades, monarquias, o açúcar era fetichizado. Eles faziam esculturas de açúcar e coisas do tipo, porque era como ouro. E, em alguns lugares, o açúcar, na verdade, custava mais que o ouro por muitos anos. E, claro, essa foi a gênese do tráfico de escravos. Durante os anos 1500, 1600, 1700, tudo por causa do açúcar, melaço, rum e escravos. Resumindo, construímos o país nas costas de escravos para cultivar e processar açúcar, pois a produção de cana-de-açúcar era extenuante, até hoje. A produção de cana-de-açúcar está associada a doenças crônicas no trabalhador. E a produção de açúcar está associada à destruição da Amazônia. E está associada ao escoamento de fosfato no lago Okeechobee e por todo o Everglades da Flórida. Está matando o Everglades. Tudo por causa da produção de açúcar. Então, este é um problema enorme. Existem muitos livros sobre isso, como Sweetness and Power, de Sidney Vince, e vários outros. Teve um outro que saiu do Canadá não faz muito tempo. Uma história agridoce do açúcar. Isso mesmo. Isso é uma parte muito importante do que realmente impulsionou toda essa questão. A sociedade avançou, mas de um jeito ruim. O petróleo assumiu lá em 1900. Assumiu o lugar do açúcar, destruindo nosso meio ambiente, mas gerando lucro máximo. No fim,
Ambas são substâncias hedônicas. O que eu queria dizer é que não houve um grande clímax para o açúcar quando o baixo teor de gordura virou moda, tipo nos anos 70. Em 1955, o presidente Eisenhower teve um ataque cardíaco. Ficou de cama por 6 semanas. E o país enlouqueceu. Tipo, ataque cardíaco, ataque cardíaco. A verdade é que a frequência, a incidência e a prevalência de infarto do miocárdio vinha aumentando sem parar. Isso tinha sido documentado por Paul Dudley White, que acabou se tornando o médico do Eisenhower, lá na década de 1940. O aumento da incidência de doenças cardíacas nos Estados Unidos. Quando Eisenhower teve um ataque cardíaco, foi o ponto de virada para a questão do que causa doenças cardíacas. 2 grupos, basicamente, surgiram disso. Um, liderado por um fisiologista, nutricionista e médico britânico, chamado John Yudkin. Acreditava que o açúcar era o causador de doenças cardíacas. Era só correlação. Ele não tinha causalidade. Mostrou que com o aumento do açúcar, doenças cardíacas aumentavam. O outro grupo era o da gordura saturada. E esse era liderado por um epidemiologista de Minnesota chamado Ancel Keys, que já era famoso, porque foi o inventor da ração K da Segunda Guerra Mundial. Era a ração Keys, 12.000 calorias numa caixinha de lata, que os soldados podiam levar para a batalha. E ele tirou um período sabático na Inglaterra e viu que todo mundo na Inglaterra estava morrendo de doença cardíaca. E ele foi para o Mediterrâneo, foi para Piope, na Itália, e viu que ninguém estava morrendo de doença cardíaca. Ele decidiu, ao ver fish and chips, que tinha que ser a gordura saturada. Então montou um estudo famoso, o dos 7 países. Não era o estudo dos 7 países, mas sim dos 22. E ele escolheu a dedo os 7 países, que basicamente lhe deram a curva mais bonita: gordura saturada e mortes cardiovasculares. E disse: viram? É a gordura saturada. Ele também tinha correlação, não causalidade. Esses dois, Yudkin e Keys, batalharam nos anos 60 e 70. E quem venceu? Bem, claramente, o Keys. Por que ele conseguiu vencer? Será que ele venceu apenas por estar certo? Não, não foi essa a verdadeira razão. Foi isso que aconteceu. Em 1973, Michael Brown e Joe Goldstein, na University of Texas Southwestern, descobriram uma molécula na superfície das células do fígado chamada receptor de LDL. E a razão pela qual eles a descobriram foi porque estavam estudando pacientes que morriam aos 18 anos de doença cardíaca, uma doença chamada hipercolesterolemia familiar. Então eles sabiam que o colesterol era muito alto no sangue dessas crianças que estavam morrendo de doença cardíaca, e eles descobriram que era porque não conseguiam remover o colesterol do sangue, não conseguiam remover o LDL do sangue, porque lhes faltava o receptor. Demonstraram que a gordura na dieta aumentava o LDL. Isso é verdade. Epidemiologistas mostraram que níveis de LDL em populações se correlacionavam com o risco cardiovascular, o que também é verdade. Todas essas 3 coisas eram verdade. Mas a questão principal era: se elas realmente faziam sentido quando analisadas juntas, a resposta era não, elas não faziam. Mas nós criamos uma narrativa que achávamos que fazia sentido, e o Keys a defendeu veementemente. Se a gordura na dieta é A, LDL é B e doença cardíaca é C. Aprendemos que A levava a B e B se correlacionava com C. Então, A deve levar a C.
Sem A, sem C. Livre-se da gordura, baixe o LDL e a doença cardíaca desaparecerá. Yudkin foi jogado para escanteio. E esse foi o fim da carreira de John Yudkin. Todo o seu trabalho e sua reputação, etc., completamente jogados na lata de lixo da história. Bem, o que se descobriu é que essa afirmação não era verdadeira. Mas levamos 50 anos para descobrir que não era verdade. Então, é de fato verdade que A pode levar a B. Mas poderia ir de D a I e não voltar a C. A contrapositiva de um argumento não é sem A, sem C, mas sem C, sem A. Nem fazia sentido do ponto de vista lógico. Mas os dados empíricos e o fato de que 50 anos tirando a gordura da dieta só pioraram as coisas. Fizeram as pessoas dizer, talvez tenhamos entendido errado. E então eu me deparei com a questão do açúcar por volta de 2007. E então eu estava numa boa posição na época para poder argumentar que, na verdade, o açúcar era o vilão e que o Yudkin provavelmente estava certo. Bem, as coisas decolaram a partir daí. Vamos levar a história do LDL mais longe e falar sobre o que sabemos hoje sobre o LDL e sua separação em partículas grandes e pequenas. E o que a ciência mostra sobre doença cardíaca e LDL. Uma das razões pelas quais Keyes entendeu errado é que não existe um LDL, existem dois. Um é grande e flutuante, e o outro é chamado de pequeno e denso. Eles não são a mesma coisa. Agora, quando você mede o LDL, você está medindo os dois ao mesmo tempo. A máquina não consegue diferenciá-los. Seu colesterol LDL é uma combinação do grande e flutuante e do pequeno e denso. É verdade que a gordura na dieta aumenta o grande e flutuante. Mas a partícula grande e flutuante é cardiovascularmente neutra. Não é o problema em si. Não faz bem, mas também não faz mal. A gordura na dieta aumenta a espécie cardiovascularmente neutra. O pequeno e denso é o vilão. Tão pequeno que entra sob a superfície da célula endotelial na vasculatura para iniciar a formação de células espumosas que causam as placas. E, por serem densos, saem do fluxo laminar através das artérias e arteríolas, tornando mais provável que acabem, causando a placa. E por serem menores, são mais facilmente oxidados e é o LDL oxidado que mostramos ser a versão inflamatória. Os pequenos e densos são os vilões. Agora, o que é que faz com que o pequeno e denso se eleve? O açúcar. Acontece que o LDL pequeno e denso é o produto evolutivo do triglicerídeo produzido no fígado, que vai para a célula de gordura, descarrega seu lipídio e o que sobra é aquele LDL pequeno e denso. O triglicerídeo acaba sendo o vilão. Triglicerídeos são feitos de açúcar. Por lipogênese de novo. Nos anos 70 não sabíamos nada disso. Mas já sabemos. Mas, infelizmente, a Associação Americana do Coração e outras entidades, a Associação Americana de Diabetes, ainda gritam que o LDL é o principal vilão. Acontece que, é muito mais complicado do que isso, e eles estão ignorando os triglicerídeos. Acontece que o triglicerídeo, a razão de risco para triglicerídeos e doenças cardíacas é de 1,8, enquanto para LDL e doenças cardíacas é de apenas 1,3. O triglicerídeo é 50%, mais importante em ataque cardíaco do que o LDL era, mas ninguém discute. Ou sequer fala sobre isso. Temos muito trabalho para educar médicos sobre o que é importante. E isso é parte do meu trabalho. Bem, chegando ao final aqui, dada a natureza viciante do açúcar,
Alguém que está ligado nisso e pensa, ok, o açúcar é um problema para mim. Eu tenho colocado no meu café. Tenho comido cereal açucarado. Estou pronto para mudar. É inteligente alguém parar de uma vez? Ou existe uma abordagem que você usa quando trabalha com pessoas para ajudá-las a largar essa droga? Basicamente? Em primeiro lugar, reconheça que é um viciado em açúcar. Quem diz, sou uma formiga, é vício em açúcar até prova em contrário. Seja obeso ou não. Muitas pessoas magras também são viciadas em açúcar. Esse é o número 1. Número 2. Se for viciado em açúcar, tem que tratar isso como um vício. Há diferentes maneiras de lidar com o vício. Ao parar de uma vez. Já fizemos isso de parar de uma vez na clínica e muitos pacientes se saíram bem. Mas o que tem que reconhecer é que a fase de abstinência pode durar até 2 semanas. Será muito difícil para essas pessoas se concentrarem durante essas 2 semanas e precisam de apoio. E como o açúcar está em toda parte e é onipresente, e alguns alimentos têm açúcar e você nem sabe, como você vai conseguir evitá-lo se nem sequer sabe que ele está presente? Uma coisa é evitar o álcool, se sabe que é, pois sabe onde ele está. Mas não sabe onde o açúcar está. Isso torna as coisas difíceis. Outra coisa é usar adoçantes artificiais para se livrar da frutose. Acontece que adoçantes artificiais não são uma ótima resposta. A razão é que eles também aumentam sua insulina. Isso impulsiona a doença metabólica crônica. Também interfere na leptina, que extingue o sinal de recompensa. Adoçantes artificiais provavelmente não são a solução definitiva. Eles são como a metadona é para a heroína. Ok, é melhor, mas não é a resposta. E então, o desmame. Bem, o desmame é uma boa ideia, mas como você faz o desmame? Especialmente quando todo o açúcar na sua comida é fixo, você tem que mudar a comida para conseguir fazer o desmame corretamente. Então, é definitivamente difícil e, não, é coberto pelo plano de saúde. Eles ainda não reconhecem o vício em açúcar como algo real. Então, uma das coisas que estamos tentando fazer é incluí-lo no DSM-6. O DSM-5 foi em 2013 e não listou o vício em açúcar. Mas a OMS, nos códigos do CID-11, tem um lugar para o vício em açúcar. Então, na América não existe vício em açúcar, enquanto no resto do mundo existe. Então, essa é outra coisa que temos que consertar. Bem, Rob, uma conversa importante. Compartilhou muito aqui. Ajudará muita gente. O livro é Metabolical. Colocaremos o link e o das suas redes sociais. Obrigado por todo o trabalho e por vir ao programa. O prazer é meu. Obrigado por me receber, Jesse. Se gostou da conversa sobre açúcar com Rob, vai adorar esta com Julie, onde falamos de açúcar de novo, de outra perspectiva. Quando foca na saúde, é a porta de entrada para tudo o que quer criar na vida. Se quer mais energia, melhores relacionamentos, melhor carreira ou um humor mais positivo,